Poderiam abrir na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 4. Queria falar hoje sobre a parábola do semeador. Provavelmente a parábola mais importante da Bíblia. Não é a minha favorita, talvez não seja a sua favorita, mas tudo indica que é a mais importante, pelo jeito que Jesus a trata e pela quantidade de vezes que ela é relatada na Bíblia, né? Praticamente todos os evangelhos falam dessa parábola. E a história é contada tintim por tintim na mesma forma. E os eventos que cercam a parábola têm até algumas variações, dependendo de quem fala, né? Eu gosto tanto do texto de Mateus quanto desse de Marcos. O de Mateus seja talvez até mais completo em mostrar os eventos que aconteceram naquele momento, né? Sabe quando um pregador, ele está com uma coisa na cabeça, fica falando daquilo o tempo todo? Estava Jesus no dia com semente. Jesus só estava falando de semente. E de plantas em geral, né? Ele vai falar de fermento, vai falar do grão de mostarda, vai falar da semente do trigo, do joio, e vai falar também do semeador, né? E a parábola todo mundo conhece, eu não acho que vale a pena a gente ler ela desde o início. Mas eu acho importante a gente ler a partir do versículo 4, que diz assim. Eu vou ler só a parábola rapidinho, mas depois a gente lê outra parte. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E caiu outra parte sobre os pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produzia 30, outro 60 e outro 100. E diz-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele fala através de parábolas, e só nesse texto, se você for ler no livro de... nesse livro daqui de Marcos, uma vez, mas no livro de Mateus, só nesse capítulo, os discípulos questionam 2 vezes para Jesus por que ele só falava sobre parábola. A primeira vez que ele é questionado lá em Mateus, ele disse que ele falava sobre parábola para que se cumprisse a profecia que dizia que falaria-se através de parábolas e abriria seus corações e alguns não entenderiam. E da segunda vez ele diz claramente, né? Eu falo para que quem tem ouvido ouça, mas não entenda. E quem tem olhos vejam, mas não consigam compreender o que vem. Não chega aos seus corações. E é interessante ele falar isso quando ele está falando de semente. Porque tem muito a ver com semente isso, né? A terra recebe a semente e essa semente pode frutificar ou não na terra que a recebeu. E os discípulos falam assim, quando todo mundo vai embora, o discípulo chega para ele e fala assim: Senhor, explica para a gente essa parábola. Explica para a gente essa parábola. E você vê que os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer com isso. Ó, meus irmãos, sendo sincero, o simples fato de plantar e aquilo ali nascer, já é uma coisa que a gente não entende muito bem, pelo menos não faz muito sentido. Você pega uma coisa, enterra, e daqui a pouco aquela coisa que você enterrou, vai se transformar de 1 para 30, ou de 1 para 60, ou de 1 para 100. Isso parece não fazer muito sentido, né? Se você para assim para pensar, a gente cresceu num mundo em que é comum a agricultura, desde o tempo de Cristo já era comum, e ninguém para questionar realmente o significado daquilo. Você pega algo que é precioso, que é o que você quer, e você enterra aquilo que você quer, esperando que, enterrando aquilo que você quer, você receba mais tarde de volta muito mais. É um princípio de investimento que por si só não faz sentido. Mais tarde na escola você vai aprender que a semente germina e todas essas coisas, eu vou chegar lá depois, mas esse sentido de enterrar na terra algo para receber de volta muito mais, é uma coisa que é fora do consenso, né? Quando nós temos uma coisa de valor, nós queremos investir
fazer aquele dinheiro girar, fazer aquela empresa continuar funcionando. Ninguém quer enterrar o que a gente tem esperando que vai conseguir mais. Quando Jesus fala outra parábola dos talentos, ele diz que um dos seus servos enterrou o talento que tinha. Eu acho engraçado, porque ele enterrou o talento, mas o talento não multiplicou. O talento não multiplicou quando ele enterrou. Muito pelo contrário, o talento ficou ali parado e não gerou mais. Os outros dois, eles se investiram, trabalharam em cima daquilo. Trabalharam em cima daquilo. E aí o que acontece? Aquilo ali se multiplicou. E quando o mestre volta, ele fala: servo bom e fiel, você cuidou daquilo que eu te dei e prosperou aquilo que eu te dei. Mas a questão de investir, de enterrar algo, depende de alguns fatos que são inerentes à semente que você planta, à semente que você enterra. De forma que Jesus compara muitas coisas à semente, inclusive ele mesmo se compara a uma semente de trigo. Mas olha que interessante, quando nós enterramos a semente, nós temos que ter a terra certa e as condições certas para que ela germine. Não é só enterrar, não é só colocar debaixo da terra. E aí eu começo a entender que aquele homem enterrou o talento dele da forma errada. Ele não investiu no lugar certo, ele queria apenas escondê-lo. Então, antes de falar sobre isso, eu quero falar ainda sobre as partes da semente. Porque Jesus, como eu disse, ele estava habitolado com semente, ele estava falando de semente o tempo todo. E aí a gente para estudar o que é que tem numa semente. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: a semente é algo vivo ou é algo morto? O que é que você acha? Quando você compra aquele saco de feijão, ou de milho, o potinho de milho, lá no supermercado, você está comprando algo vivo ou você está comprando algo morto? Difícil, né? E aí, é vivo ou é morto? É morto? Uns vão dizer vivo, outros vão dizer morto. Vai parecer que a gente está brincando daquela brincadeira, levanta e senta. Mas olha só, o estado da semente não é um estado nem de vida nem de morte, é um estado de dormência. É um estado de dormência. A semente há dormente dentro dela um ser vivo. Porém, ele não tem as características de ser vivo, mas ele tem a capacidade de gerar uma vida. De fato que tem uma passagem, né, não bíblica, mas um ditado muito antigo, que diz que dentro de cada semente há uma árvore. Há uma árvore. Mais tarde, um filósofo atual, né, chama Dick Chopra, até falou que dentro de cada semente não há só uma árvore, mas dentro de cada semente há uma floresta. É uma floresta, né? Ele exagerou. E ele, sendo um espiritualista e falando dessas coisas, talvez hinduístas ou budistas, ele diz que dentro de cada semente há uma floresta, há um potencial para uma floresta. Ele está certo. O que complica não são as mentiras que são 100% mentiras, são as mentiras que são 99% verdades. Porque ele diz, dentro de cada semente há uma floresta, para que cada pessoa se sinta super especial, porque dentro dela há capacidade de muitas coisas, e é verdade, dentro de cada um de nós há capacidade de muitas coisas. Porém, um grande conhecedor de sementes, como Jesus, fala algo a mais da semente, que destrói o que ele fala. Ele fala assim, ó, a semente caindo na terra, se morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. Então, quando ele compara o homem à semente, fala, ó, dentro de cada um de vocês há uma floresta, e as pessoas se enchem daquilo, elas também devem se lembrar que, mas para que essa floresta saia de você, você deve morrer. Você deve morrer. Porque é assim que a semente dá condição à árvore, ao fruto, e talvez a uma floresta. Realmente, para você plantar uma floresta inteira, você só precisa de uma semente, muito tempo e dedicação. Mas olha só as partes dessa semente, meus irmãos. Fica fácil para você se comparar com um ovo, porque a semente tem as mesmas partes que um ovo. Em geral, a semente tem 3 partes. Ela tem a casca, ela tem o endosperma, o abúmen, como o ovo tem a clara, e ela tem o embrião, como o ovo tem a gema. De modo que o que é visível na semente é a casca. Dentro dele, o abúmen é a parte em que o embrião vai se alimentar
quando começa a sua vida. Ou seja, quando ele desperta do estado de dormência, que é um estado que nem é vivo e nem é morto, mas existe nela a capacidade de se gerar a vida. E por que eu estou explicando todas essas coisas? Porque Jesus faz a comparação da semente com a palavra de Deus. Ele faz essa comparação clara. Ele diz que a semente é como a palavra de Deus, e o semeador é como o que prega. Os discípulos chegam para ele e falam: olha, Senhor, nos explica essa parábola. E continua no texto que eu li, diz assim: quando se achou o sol, que estavam junto a ele, os 12, o interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós é dado o direito de saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo não veja, e não percebam, e ouvindo, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aí depois Jesus diz assim, não percebeis essa parábola, como pois entenderão todas as outras? Ele está dizendo que de todas as outras palavras depende do entendimento disso aqui. E ele diz: aquele que semeia, semeia a palavra. E ele troca a semente do semeador pela palavra de Deus. E aí nós podemos pegar todas essas características que nós falamos da semente e podemos colocar essas características na palavra, para que a gente possa ir num ponto mais profundo. Eu não estou querendo ser mais profundo que Jesus, que já explicou, mas é claro que ele faz isso para um público em um momento, e eu faço para outro público em outro momento. E aí ele começa a falar sobre cada uma das etapas dessa passagem que a gente leu, e eu vou falar disso depois, mas antes eu ainda quero me prender um pouquinho na semente, porque agora que ele fez a ligação entre a semente e a palavra, nós vamos pegar as características da semente e conseguir encontrá-las dentro da palavra de Deus. Logo depois dessa parábola, Jesus vai falar da parábola do grão de mostarda. E ele fala assim: ao que compararei o reino de Deus? Ao que eu compararei o reino de Deus? E ele fala: eu posso compará-lo com um grão de mostarda, porque ele é o menor dos grãos. Mas quando é plantado em terra e floresce e cresce, se torna a maior das hortaliças. Ele fica tão grande que seus galhos geram sombra e se torna morada para passarinhos. E essa é a comparação que Deus faz do reino de Deus. E de novo, meus irmãos, isso é muito intrigante, porque se você fosse comparar o reino de Deus a muitas coisas, você não ia comparar ele ao grão de mostarda. Ainda mais que não é uma planta comum aqui, a gente nem tem muita vivência. Mas Jesus diz da capacidade multiplicativa que a semente tem, a capacidade de crescimento que a semente tem, uma vez que ela encontre a terra certa, uma vez que ela encontre o estado certo. E para que a semente ela nasça, ela saia do estado de dormência dela, ela precisa de 3 coisas: ela precisa de terra, ela precisa de água e ela precisa da temperatura específica. Olha que coisa interessante. De modo que tem sementes que são projetadas para uma temperatura específica. E quando a floresta é muito densa, ela cai da sua árvore e fica no chão dormente, por anos, talvez décadas, até que a árvore velha caia e o sol bate sobre a semente. E quando o sol bate e aquece a semente, ela fica no estado certo para despertar. E Jesus compara isso à palavra de Deus. Porque toda palavra que nós lançamos, vinda da Bíblia, vinda do Espírito, vinda de Deus, ela é uma semente. E às vezes parece que a semente vai voltar vazia, ou parece que a semente não teve um efeito, mas toda semente tem efeito. O que acontece é que para a semente ter efeito, ela precisa encontrar a terra e o estado ideal para que ela cresça, para que ela floresça. E às vezes essa semente fica lá por anos. A semente é possível que ela fique por décadas no estado de dormência, até encontrar aquela situação específica em que ela é aplicada. Na semente já existem 3 fatores, 3 elementos. Tem uma casca na semente, porque quando alguém recebe a palavra distraído, talvez mexendo no celular, ou talvez não se importando com o que está ouvindo, aquele panfleto, ele lê aquilo ali, mas ele não consegue entender, porque existe uma casca ali, protege aquilo ali para quem não é merecedor daquilo.
Esta é a função da casca: proteger o alimento, proteger o embrião, para quem não é merecedor. E Jesus, falando sobre isso, ele diz claramente: olha, eu falo sobre parábolas, e falo sobre parábolas para que aqueles que ouçam não entendam o que estão ouvindo, para aqueles que veem não entendam o que estão vendo, para que não aceitem, para que não sejam perdoados seus pecados, porque eles não são merecedores disso, porque eles receberam de qualquer forma. E ele diz claramente isso. Há uma casca na palavra. Às vezes alguém fala assim: poxa, eu li isso aqui e não entendi nada, ou não entendi dessa forma, ou eu só entendi que realmente era um cara jogando semente no meio do caminho, mas daqui a pouco eu fui para uma pregação e o pastor falou isso, o irmão falou aquilo, e como é que ele conseguiu ver tudo isso através de um único versículo? E eu digo, meus irmãos, que em cada versículo da palavra de Deus há mais de 1000 mensagens para serem pregadas, porque a graça de Deus é multiforme. E da mesma forma que uma semente gera 30, 60 e a 100 em cada versículo, meu irmão, pode gerar muita vida. Se você conseguir se aprofundar e passar da casca que está na palavra de Deus. Porque as pessoas falam mesmo que a letra mata. Porque o embrião não pode se alimentar da casca da semente. Ele precisa ter contato direto com o alimento que está dentro dela, para que cresça. Mas existe algo que amolece a casca da semente. Você sabe o que? A água. A água. Não adianta só a semente na terra. Ela precisa de umidade. Isso fala da ação do Espírito Santo de Deus. Porque não importa quão boa a terra seja o homem, sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há crescimento nesta terra. Da mesma forma, uma terra seca, por mais que seja uma terra cheia de nutrientes, ela não consegue gerar planta alguma. É necessário que a água do Espírito amole, a regue, para que a casca que existe nela amoleça. Por isso, antes de ler a Bíblia, nós oramos, ou pelo menos nós deveríamos orar: Senhor, abra nossos olhos, abra nosso entendimento, para que entendamos o que está escrito. Porque existe uma semente aqui, e ela tem capacidade de florescer, e quando ela floresce, ela gera 30, 60 e a 100, e quem não quer multiplicação? Mas é necessário atravessar a casca, e é aí que a maioria das pessoas para. Você já leu a Bíblia? Eu já li a Bíblia 3 vezes. O outro fala: eu já li 7. Pergunta para mim: Tiago, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei: de ponta a ponta, na ordem nenhuma. Eu fico lendo os pedaços aqui que me interessam. Com certeza eu já li ela toda, já li todos os livros, mas na ordem não. E tem coisas que eu li uma vez, tem coisas que eu li 2, tem coisas que eu li 20. Porque tem coisas que chamam mais atenção que outras para cada pessoa. E eu sei que Deus trabalha de maneira diferente na vida de cada um. Mas o que eu estou dizendo é, quando nós lemos, não adianta pararmos na casca, ou daquilo que ela fala, sem olhar para aquilo que ela quer dizer, ou ir mais profundo. É louvável a atitude dos discípulos, de chegarem até Jesus e falarem: Jesus, me explica essa parábola. Mas olha o que Jesus diz para eles, falou: se vocês não entendem isso aqui, como poderão entender todas as outras coisas? Ele fala igual de Nicodemos, quando ele diz: como eu posso voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala: se você não entende das coisas carnais, das coisas mundanas, como entenderá das espirituais? Sabe por quê? Porque isso aqui que Jesus está falando, meus irmãos, do significado de cada um dos lugares onde a semente cai, não é ainda o espiritual, é só o entendimento do carnal. É só o alimento, não chegou no embrião, não está no profundo, só atravessou a casca. E a pessoa já está: nossa, que profundidade das riquezas, sabedoria, do entendimento do Espírito. Mas todas as coisas que são reveladas para a gente ainda é muito pouco, comparado ao entendimento que Deus tem das coisas, comparado àquilo que Ele quer revelar, àquilo que Ele quer ensinar. E nós olhamos para a semente, e começamos a ver características dela que se aplicam à palavra de Deus. Porque quando nós semeamos, nós temos que entender que estamos jogando uma semente em uma terra. E que terra é essa?
Quando a palavra de Deus fala sobre terra aqui, Ele está falando dos corações, de corações. Ele está falando sobre o coração de cada um. Quando Deus vai fazer o homem, Ele faz o homem do pó da terra. Mas para isso Ele molha o pó da terra, para gerar barro, argila e ser moldável. E a parte externa do barro que forma o que? Uma casca interna ainda vai demorar de secar. Para falar a verdade, para uma coisa de barro maciça maturar, tem que ser levada ao fogo e passar no fogo muito tempo. Olha as coisas de barro que nós normalmente consumíamos. Hoje em dia está mais difícil de encontrar, né? Ficou raro, até telha está de plástico. Mas as telhas, os vasos, os enfeites, eles ou são ocos por dentro, ou são apenas planos, para que entre no fogo e rapidamente aquele barro fique duro. Mas imagine que Deus faz o homem de barro. A parte externa do homem seca rápido, mas o seu interior ainda há terra molhada, ainda há terra fértil, ainda há coração. Ele nos dá um coração bom para receber a palavra, frutífero, um coração disposto a receber, disposto a frutificar. E aí Ele nos entrega em nossas mãos sementes, que são a palavra de Deus. E Ele manda que nós plantemos essas sementes. Agora, imagine que eu sou um servo e recebo sementes em minha mão, e o meu Senhor manda que eu plante essas sementes. E em que terreno eu vou plantar essas sementes? No meu próprio terreno? Não, né? Não. Eu preciso tentar nos terrenos do meu Senhor, lá de fora, na terra dele, no próximo, no perdido. E aí está um pouco do erro daquele rapaz que recebeu um talento, porque ele planta no próprio terreno dele, para guardar, para esconder aquilo que ele recebeu, para esconder a palavra, para esconder o seu talento, e aquilo ali não germina no seu próprio terreno, porque não era para este terreno essa semente, porque ele já era servo, e ele precisa plantar em outros terrenos, ele precisa ir além, para que aquilo frutifique, para que aquilo gere. E quando Jesus começa a falar dos corações, ele primeiro fala de uma terra em que fica junto à estrada, e ele diz que quando a semente cai na terra junto à estrada, os pássaros vêm e comem a semente, e a semente nem chega a germinar na terra. Ele vai falar aqui no texto, logo depois daquilo que a gente leu, ele diz: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. E você para ver que o problema neste ponto aí, não é que a terra não servia, não é que a terra era infértil, é que a terra estava muito junto ao caminho. Isso fala de exposição. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que dá para ir mais além até do que o que Jesus falou. Porque isso trata de exposição. A terra exposta virou uma presa fácil para os pássaros. Virou uma presa fácil para aqueles que querem vir lá e abocanhar a semente plantada. A terra exposta, não havia proteção para a semente. O texto ainda fala mais, se você for lá em Mateus, no capítulo 13, vai dizer que foi pisado por homens. E isso tornou o texto, a terra exposta. Sabe por quê? Porque compactou a terra. E a semente, quando caiu, ela não entrou, não penetrou nada. Existe uma profundidade de entendimento nisso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo assim: olha, se o teu coração estiver muito exposto, muito à beira do caminho, à margem das coisas do mundo, à margem das coisas que passam, você se tornará um alvo fácil para Satanás.
E quando a semente chegar no teu coração, ele vai vir rápido, antes que ela crie raízes, e vai abocanhá-la, para que não nasça na tua terra, para que não adentre o teu coração, e não crie morada em você. Ele diz com todas as palavras: olha, Satanás vem com seus anjos e toma a palavra que foi semeada nos seus corações. Como Satanás teve alcance a este coração? Como ele conseguiu chegar tão fundo, tão profundo, no tão íntimo de alguém? Porque essa pessoa estava exposta junto ao caminho, onde todos passam, onde tudo acontece. Porque aquelas coisas enchiam seus olhos, porque ele não se protegia, ele não se guardava, ele não se purificava. E a sua proximidade com essas coisas lhe tornou frágil. Se você não sabe, o mundo espiritual trabalha com legalidade. É tudo legalidade. Ninguém entra no seu coração no mundo espiritual sem a sua permissão. Nem Deus, nem Satanás. A própria palavra de Deus diz que Jesus fala: estou à porta e bato a porta. Se alguém abrir a porta, eu entro. Mas não há uma invasão. Não no mundo espiritual. Existe um nível de legalidade. Você tem que convidar para dentro. É dessa história daí que você vê aqueles filmes de vampiro, que para o vampiro entrar você tem que convidar, sabe? Se você não convida ele para sua casa, ele não entra. É isso aí. Satanás é assim mesmo. Se você não convida, ele não entra. Mas uma vez que o homem está no caminho, dando legalidade, dando espaço, os pássaros conseguem ver quando as sementes caem. Eles vão rápido e comem as sementes, antes da semente criar uma raiz. Mas a nós é dado o direito de analisarmos o nosso coração, a nossa terra, e ver onde colocamos ela, e se ela está perto do caminho. Pare para refletir um pouco no que a palavra de Deus está dizendo. Perto do caminho, onde as pessoas passam, onde as coisas acontecem, as novidades, os entretenimentos, as possibilidades do caminho. Morar perto da estrada tem movimento o tempo todo. Sempre há oportunidades, mas também há exposição. E seguindo explicando onde estava o coração, ele disse: da mesma forma os que recebem a semente sobre as pedras, os quais ouvindo a palavra a recebem com prazer, mas estes não formam raízes. Olha o que Jesus está dizendo. Existe um coração superficial, porque ele foi feito sobre as pedras. E as pedras são agentes externos. A gente às vezes bota a culpa de tudo no cão. Você já viu gente que bota a culpa de tudo no cão? Eu já vi. Muita gente, tudo é culpa do cão. A pessoa leva uma topada, ela diz que é culpa do cão. Ó, meu irmão, o Satanás já pregou prisão perpétua. Ele não precisa ser condenado por mais nada. Mas quando Jesus fala a parábola da semeadura, das 4 sementes que foram lançadas, a cada 4 sementes que foram lançadas, Satanás só influencia em uma. As outras 3 ele não influencia não. E a maioria das vezes ele não influencia porque ele nem precisa influenciar. Porque agora Jesus vai falar sobre pedras. E as pedras não tem nada a ver com Satanás. Ele diz que as pedras são a tribulação, a perseguição, as dificuldades, as pedras no caminho, as pedras que precisam ser transpassadas, as coisas difíceis e duras da vida. E esta terra, ela foi colocada sobre as pedras, ela fez o caminho dela sobre as pedras. Existem muitas dificuldades. E acontece que o coração dela não é profundo, é raso. Essa pessoa não tem raízes, não consegue formar raízes. Porque existe uma inconstância. Agora ela está aqui e depois ela está lá. E Jesus fala que quando elas receberam a palavra, elas receberam com prazer.
Existiu uma euforia, uma alegria na hora que a palavra chegou nela. E logo a palavra se firmou nela. É assim ou não é um coração raso? Tudo vão mudar agora eu mudei da água para o vinho para cá. E daqui a pouco eu mudei de lá para cá. Ah não, agora eu mudei aqui, fui para essa igreja, agora minha vida vai mudar. Ah não, agora eu descobri tal coisa e tudo vai mudar. Não, agora eu estou com outra pessoa, aquela dali que me arrumava para baixo. O problema era ele, agora eu estou com tal coisa. Mas existe uma influência muito grande dos agentes externos nessa terra. Porque essa terra é colocada sobre pedras. E quando as pedras movem, ela se move também. E quando o vento bate, ela é carregada de um lado para o outro. Porque debaixo da pouca terra existem muitas pedras. E veja o que acontece. A planta brota, mas não há raiz. E quando o sol vem, e meus irmãos, a Bíblia fala de sol, e o sol nasce para todos. O dia, a noite, as dificuldades, as tribulações, as coisas que temos que passar. Nós não somos privados disso. Talvez de ficarmos doentes, de sermos ceifados antes da hora, ou a hora que nós achávamos que tínhamos que ser, ou de passar por um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento de privação. Mas se não houver debaixo de nós uma grande camada de terra, se o nosso coração não estiver firmado, com certeza seremos jogados de um lado para o outro no meio dessas pedras. E aí a planta não encontra raiz. E o sol, que é algo necessário para o crescimento da planta, a mata. Sabe por quê? Porque a tribulação, a provação é necessária para o amadurecimento do crente. É ou não é? Quem quer ter vitória? Levanta a mão aí quem quer ter vitória. Amém. Quem quer ter batalha? Levanta a mão aí quem quer ter batalha, vai. Faz sentido? Nenhum. Como você pode ter vitória sem ter batalha? Mas Deus é misericordioso de nós, porque mesmo sem querer batalha, Ele vai nos dar batalha, glória a Deus. E as batalhas vêm por misericórdia de Deus, porque é necessário que nós cresçamos, e cresçamos fortes. A planta precisa do sol, mesmo o sol castigando. Mas quando a planta sem raiz encontra o sol, ela puxa os nutrientes, queima no sol lá, né? Não vou entrar em todo o processo da fotossíntese. Gera os ATM lá. Mas calma aí, a raiz é curta, não tem mais como puxar nutriente. E aí agora não temos como queimar nutriente no sol, ela começa a queimar a si mesma e se destrói. Com o sol que deveria alimentá-la. Veja se não é assim o coração raso. Aquilo que deveria fortalecê-lo, o destrói. Porque não tem nutriente suficiente na terra do seu coração. Porque é raso, é superficial. Não há profundidade nas coisas que busca. Não há profundidade nos relacionamentos que tem. Troca de parceiro como quem troca de roupa. Troca de igreja como quem troca de roupa íntima. É assim, uma vida inconstante, sobre pedras. Não porque ela venceu as pedras, mas porque as pedras a moldaram. E vemos corações duros, rígidos, com casca mole. Do mesmo jeito que tem corações moles, com casca dura, é ou não é? Tem gente que tem, parece que é durão assim, mas se você quebra um pouquinho o coração daquela pessoa, ah, meu Deus do céu, a pessoa fica toda derretida. Mas o contrário é um problema. Parece humano, parece tão bondoso, mas por dentro há pedras. E é dado o direito ao homem de sondar o seu coração. Mas cuidado, meus irmãos, o coração do homem é enganoso. Até o meu, até o teu. E às vezes nós estamos sobre pedras. E não há profundidade na nossa vida espiritual. E não quer dizer que nós não temos uma vida espiritual. Mas apenas que ela não é profunda. Porque a semente não conseguiu fazer grandes raízes. Porque o nosso coração está envolto às pedras.
você tem a capacidade de se livrar delas. A Joyce Meyer, pregando sobre por que o crente prospera, ela diz que para o pecador, quando ele recebe uma afronta, uma humilhação, ele agora tem o dever, a obrigação de se vingar. E ele tem que guardar aquela pedra com ele. Porque ele precisa se vingar. E isso gasta uma grande energia e tem um grande preço. Mas àquele convertido é dado o direito de perdoar. E perdoar é uma bênção. Porque você se livra de uma obrigação de guardar um rancor. Você se livra de uma obrigação de carregar algo. Isso deixa de gerar algo dentro de você, que já é o próximo tópico. Mas você se livra daquela pedra, você se livra daquele incômodo quando você perdoa, quando você deixa para lá. E eu vou seguir agora para o próximo ponto. Continuando o texto. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra. E ela se torna infrutífera e morre. Sabe, meus irmãos, as pedras são agentes externos que não deixam com que a planta se firme na terra. A semente que vem da palavra de Deus, ela nasce nessa pessoa. Mas quando o sol bate, ela seca. Aquilo que deveria fortalecer, a destrói. Mas agora Jesus fala de outro tipo de pessoa. De novo, o cão não tem nada a ver com isso. Eu não sou advogado do diabo não, viu? Ele já está condenado, ele não precisa de advogado não. Mas eu estou mostrando para a gente que muitas vezes a culpa é nossa. E se as pedras já é um problema ser carregado, meus irmãos, os espinhos é muito pior. Sabe por quê? O que é o espinho? Quem é que sabe o que é um espinho? Vamos lá, bem para o básico. Tem 3 tipos de coisa: animal, vegetal e mineral. Espinho é o quê? Espinho é o quê, irmão? Vegetal, né? Espinho é vegetal. O espinho é uma parte deturpada de uma planta, que deveria ser um galho ou uma folha, mas pelas circunstâncias que essa planta passou, durante a sua evolução, né, ela se transformou em um espinho. Eu não acredito em teoria da evolução não, viu? Eu só sei que as coisas evoluem. Não estou dizendo que a evolução aconteceu, que a gente veio do macaco não, pelo amor de Deus. Viu? Mas que a gente evolui, né? E no momento que essa planta ia evoluindo, ela se transformou em um espinho. Aquilo que deveria ser um galho, sabe, para quebrar o galho do irmão. Aquilo que deveria ser uma folha, para absorver a luz do sol e transformar em energia, se tornou um espinho. Então os espinhos são plantas. E quando Jesus joga a semente naquele lugar, e a planta da palavra de Deus nasce, ela encontra naquele lugar outra planta. Ué, então aquela terra era ruim? Não. Já tinha até nascido outra planta lá. A terra é boa. O problema é que a terra deixou nascer nela espinhos. E sabe o que é pior, meus irmãos? É que é a própria terra que alimenta esses espinhos. Porque nenhuma planta cresce sem que a terra a alimente. É a própria terra que dá força a esses espinhos, que segura eles naquele lugar. É a própria terra que os fez crescer, que os deu morada, que os deu abrigo, que os levou a sério, e que os fez colocar acima e à frente da palavra de Deus que ela recebeu. Porque da mesma forma que as pedras falam sobre a gente externo na nossa vida, os espinhos falam dos internos, daquilo que nós deixamos crescer dentro da gente. E quando a palavra de Deus fala sobre riquezas, isso é muito legal. Quando ela fala sobre riquezas, ela não fala sobre riquezas como algo externo. Olha, cuidado com as riquezas, porque é algo externo que pode te destruir. Não.
A palavra de Deus fala assim, ó, riqueza é muito bom. Sabe o que é muito ruim? O amor às riquezas, porque isso é um problema interno. São espinhos. O ensinamento que Jesus traz nessa parábola é muito profundo. Para você entender por que as pessoas caem e por que a palavra não frutifica. Eu peço misericórdia a Deus por ter nos dado o livre-arbítrio, porque eu acho realmente que o homem seria tão mais feliz se Deus nos obrigasse a ir para o céu, mas nós temos um coração duro, meus irmãos. E às vezes escolhemos cultivar espinhos. E é uma escolha nossa cultivar espinhos. E olha o que é que ele diz que são os espinhos. Os enganos das riquezas. As ambições por outras coisas. E eu digo mais, ó, guardar rancor. Usar de mentiras, falar mal, ficar fofocando. O amor a essas coisas que trazem prazer momentâneo, são espinhos dentro do nosso coração. E os espinhos sufocam tudo de bom que tenta crescer ali na nossa terra. Tudo de bom vai ser destruído pelos espinhos. Porque os espinhos são uma deturpação do que deveria ser outra coisa. Mas sabe de uma coisa? A deturpação deu certo na escala evolutiva. E algumas plantas seguram até hoje. A planta deveria dar alimento, ela deveria dar sombra. Mas no meio do deserto, uma planta chamada cactus tem uma mutação. E as suas folhas agora geraram espinhos. Isso deveria ser uma coisa que deveria sair do deserto, ir embora, tirar dali. Aquilo aí deveria ser extinto da história da humanidade. Mas funcionou para o cacto, sabe por quê? Porque no meio do deserto ele ficou tão cuidando de si próprio, que ele não quer mais dar sombra para ninguém, ele não quer mais dar fruto para ninguém. Ele só pensa em si. E ele se encheu de espinhos. E não por acaso, a terra que aceitou que o cacto nascesse nela foi o deserto. O pessoal de Israel começou a regar o deserto, jogou alguns produtos químicos ali e olha só, a terra é boa. Mas estava nesse estado, aceitando apenas espinhos. Ainda bem que Deus cuida, que Deus trata. E Ele pode transformar. Existem nutrientes ali naquela terra, mas tem espinhos. E ainda bem, de novo falo, que ao homem é dado o direito de olhar para o seu próprio coração e se julgar. Porque dentro de nós tem espinhos ainda. Eu sei que na historinha aqui é uma parábola, meus irmãos. Nós temos que trazer para a realidade das coisas. A realidade é muito mais brutal, muito mais dura. Ninguém é 100% terra boa, 100% terra com espinhos, 100% terra. Em toda a terra há algumas pedras, há alguns espinhos. E nossa batalha, no meio do nosso tempo aqui na terra, nossa batalha dentro da igreja, é tentando se tornar cada vez uma terra melhor, mais frutífera, mais valiosa para Deus trabalhar. Então nós temos que nos livrar das pedras e dos espinhos. As pedras, é bom quando a gente se livra delas, sabe por quê? A pedra é algo externo. E quando a gente tira a pedra, a gente fala, ai, me livrei disso, graças a Deus, me livrei. Mas o espinho tem raízes na terra. E dói. E dói arrancar espinho. Sem falar que quem vai arrancar espinho, normalmente, fura a mão. É ou não é? Quem é que já tentou tirar espinho de uma terra? Rapaz, que negócio ruim. Você passa o foice e mesmo assim sempre fica um ali para lhe machucar. Não tem jeito. É algo terrível. E é doloroso arrancar espinhos. É custoso tirá-los. Mas tem que ser feito para que a terra fique boa. Meus irmãos, eu quero lembrar que para que a semente de Deus nasça, o semeador passou ali jogando a semente. E para o espinho nascer, o que precisou acontecer? Pega uma terra boa e deixa 1 ano sem plantar nada. E volta lá para você ver o que aconteceu. Você não plantou nada naquele lugar. E quando você voltar lá, você vai encontrar um pé de feijão? Você vai encontrar uma macieira?
Você vai encontrar um capim santo que seja? Não vai. Você só vai encontrar espinho e erva daninha, é ou não é? Só o que não presta vem sem esforço. Por isso mesmo a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, porque só o que não presta vem sem esforço. Não é brincadeira não. Até riqueza, quando vem sem esforço, vem para destruir a vida do cara. Porque quem ganha fácil, perde fácil, não dá valor ao que tem. E eu conheço muitos que herdaram muito dinheiro e foram destruídos. E agora não tem mais nada. As coisas boas são conseguidas com dificuldade. É ou não é? É caro. Pergunta para Daniel, é caro casar, né, Daniel? É caro. Dá trabalho. Eu também passei por isso, meu irmão. Na hora que a gente está começando a vida, começando a ganhar dinheiro, tem que gastar isso tudo. Não é fácil. Assim também é o reino de Deus. É a força. Porque os espinhos, ninguém precisou ir ali plantar, não. Parece que o vento traz aquele negócio. As amarguras, o amor às coisas do mundo, as coisas ruins, o ódio, o rancor, a mágoa, a cobiça, são coisas que nascem com a gente, que estão na raiz do pecado, impregnado na DNA. Uma criança, ninguém nunca ensinou a mentir, ninguém mente dentro de casa, daqui a pouco ela está mentindo. O que é isso, meus irmãos? A raiz do pecado, impregnado na terra. É necessário nascer de novo. É necessário arrancar essas coisas da terra. E tudo isso porque Jesus diz, caiu entre espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram, não deu fruto. A terra era boa. A planta nasceu. A planta cresceu. Mas ela ficou sem espaço de dar fruto. Ela ficou sem espaço de dar fruto porque o espaço do coração daquela pessoa foi tomado pelos espinhos. E os espinhos machucavam as características da palavra de Deus, as características do novo ser, as características do novo homem, do novo nascimento. E para terminar ele diz assim, ó, e outra caiu em boa terra e deu fruto. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produzia 30, outro 60 e outro 100. Meus irmãos, você vai me perguntar assim, Tiago, por que tem uns que produz 30, outros produz 60, outros produz 100? Eu não sei, estou tentando descobrir. Mas de uma coisa eu sei, o quanto que ele produziu não importa. O que importa é que ele seja frutífero. De novo, lá na parábola dos talentos, tinha um que recebeu 5 talentos, e ele gerou 10 talentos. E quando ele levou, o senhor dele falou assim, servo bom e fiel, entre para o direito do meu reino. E o outro recebeu 2 talentos, gerou mais 2 talentos, 4. E aí chegou e o senhor dele falou assim, ó, servo bom e fiel, entre para o direito do meu reino. Não teve nenhuma diferença de tratamento entre o que gerou 5 e o que gerou 2. E sabe o que é que eu aprendo sobre isso? É que é melhor Deus te dar pouca coisa e te cobrar pouca coisa do que te dar muito e cobrar muito. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. E enquanto as pessoas ficam pedindo dons, eu fico, Deus, pelo amor de Deus. Se eu tiver que fazer muita coisa e for achado em falta, eu prefiro ficar pequenininho. Eu prefiro sair varrendo o chão do céu do que ser o Senhor lá no inferno. Até porque a palavra de Deus ensina a gente ao contrário do que o mundo ensina. Ela ensina que o menor será o maior. Ela ensina que é dividindo que se multiplica. Não é assim que a palavra de Deus ensina? Que é dividindo que se multiplica. Olha, meus irmãos, não há nada com mais sabedoria do que a palavra de Deus. Porque Jesus fala das coisas muito antes do homem entendê-las, entender como as coisas funcionam. Mas na palavra de Deus, as coisas são cientificamente precisas, desde o início da palavra de Deus. Se você for lá em Gênesis e começar a olhar a ordem que as coisas são feitas, você vai ver que é cientificamente preciso as coisas que serão feitas lá em Gênesis.
Até a ordem da criação dos animais é como hoje a biologia diz que é a ordem que eles apareceram. Primeiro Deus fez os peixes, depois os répteis, depois as aves e depois os mamíferos. É ou não é? A ordem certinha ali. Que hoje os homens dizem que foi evolução. Qual ferramenta Deus usou? Eu não sei. Eu sei que foi Ele que fez. E Ele fez perfeito. Ele faz o homem dormir e vai tirar a mulher do homem. E de que parte do homem Ele tira da mulher? Das costelas. Hoje, se você quer clonar alguém, você vai tirar da onde a célula-tronco? Do meio das costelas. É ou não é? Não é dali que vai tirar? Claramente. Se eu pegar uma célula-tronco de uma mulher, eu consigo clonar um homem? Consigo? Não. Agora, se eu pegar a célula-tronco de um homem, eu consigo clonar uma mulher? Consigo. Por quê? Porque o homem tem um cromossomo X. É só você duplicar o cromossomo X do homem e você consegue fazer uma mulher dele. Mas de uma mulher você nunca consegue fazer um homem. Por quê? Porque a mulher não tem o cromossomo Y. De tal forma que a palavra de Deus é precisa cientificamente. Por isso, a tirar Eva de Adão não foi um milagre, foi uma cirurgia. Agora, tirar Jesus de Maria, aí, meu irmão, é só milagre de Deus. Essas coisas são incríveis. E Deus mostra com uma simplicidade para a gente. E Ele diz que esse fruto multiplicou a 30, a 60 e a 100. E quanto nós temos multiplicado? Porque existe um desejo de Deus para nossas vidas. Existe uma cobrança santa, uma vez que recebemos a palavra. Porque, na verdade, pelo fruto conhecereis. Tu está falando da árvore? Não, eu estou falando da terra. Se dá fruto, é porque a terra é boa. Se não dá fruto, tem um problema com a terra. Qual é o problema da terra? Talvez ela esteja muito exposta. Talvez ela esteja meio predegulhos. Talvez haja espinhos na terra. Mas por algum motivo ela não está dando frutos. Por algum motivo não há crescimento, não há multiplicação. Por algum motivo as bênçãos não chegam. E normalmente é normal da terra culpar outras coisas. É o sol que está forte demais. É o semeador que jogou mais para lá ou mais para cá. É a semente que estava vencida. A verdade é que normalmente a terra está impura para receber. Deus nos fez todos boa terra. Não existe esse negócio de terra ruim, não. O que existe é terra impura. É terra com espinhos. É terra com pedras. É terra sem tratamento, faltando nutrientes, que precisam receber a palavra de Deus, que precisam ouvir esta palavra. E quem foi chamado a pregar? Eu e você. Através desse tipo de pregação aqui? Muitas vezes não, meus irmãos. Às vezes, o agir, o testemunho, o cuidado, a forma de receber as coisas, prega mais do que muitas palavras. Agora, para terminar, lá em Marcos também, no capítulo 4 também, a partir do versículo 30, ele diz: e dizia, ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Como o grão da mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Olha, meus irmãos, a Alessandra estava falando aqui sobre o ministro Mendonça, que finalmente foi sabatinado depois de 5 meses. E é clara a perseguição religiosa nesse caso. É clara. Não há nenhum outro motivo dele ter demorado 5 meses para ser sabatinado, um recorde. Nunca ouvi falar de um que demorou mais de 1 mês para ser sabatinado. Nunca ouvi falar um que chegou em 2. Ele foram 5 meses. Sabe por quê? Sabe qual foi o único motivo? Ele é pastor. É só isso. Ele é pastor. O nome disso é perseguição religiosa. Se ele fosse de outra religião lá, sei lá, um pai de santo, um padre, um líder religioso de qualquer outra religião, as mídias estariam em cima
dizendo da perseguição religiosa. É um absurdo, é só porque é isso, nossa, é só porque é aquilo. Agora nós sofremos uma perseguição muito grande. E realmente eu acredito que houve uma batalha espiritual muito grande. Para no meio daquele antro de pessoas corruptas, se meter alguém que é pastor. Não que todo pastor seja santo, mas ainda há sal na terra, ainda há luz no mundo. E ainda segura um pouco a terra de apodrecer, de ser fundada em trevas. E quando Jesus fala do reino de Deus, ele diz que é a menor semente. É a menor semente. A que chama menos atenção, a que parece ter menor significado, a que é menos dado valor, a que talvez tenha o menor custo, a que se perde com mais facilidade, talvez a mais frágil delas. Mas sabe, quando a terra recebe a semente da palavra de Deus, nasce nela uma árvore que é a maior das árvores. Isso é algo para ser levado na nossa vida. Porque aquilo que nós recebemos não é para crescer e virar um bonsaizinho, não. É para ser grande. É para ser grandioso. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando em algo que o reinado sobrepõe, ou algo que o reinado é respeitado. O que é o reino de Deus? No seu entendimento, é onde a vontade de Deus prevalece. Olha, eu sei que a permissão de Deus é necessária para que qualquer coisa aconteça, a permissão, mas nem sempre acontece o que Deus quer, sempre acontece o que Ele permite, de modo que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Agora, a permissão de Deus está em todo lugar, a vontade de Deus acontece no reino de Deus, no reino de Deus. Se a vontade de Deus acontece na tua vida faz parte do reino de Deus. Mas se a vontade de Deus não prevalece na tua vida, ao invés disso prevalece a tua vontade, tua vida não é reino de Deus, é reino do pecado. Porque na verdade a vontade do homem está sujeita ao pecado. E não adianta você dizer que sua vontade não está sujeita ao pecado, porque quando você fala isso, você mente. Quando você mente, você peca e logo está sujeito ao pecado. De modo que nós éramos escravos do pecado. Existe uma chance, a liberdade, para sermos servos de Deus. Porque o servo, uma vez assalariado, ele ainda pode ser chamado de livre, mas o escravo não tem nenhuma liberdade. E essa semente tão pequenininha que nós recebemos, eu queria que vocês se colocassem de pé, eu já vou terminar. Tão pequenininha que nós recebemos, ela pode fazer tantas coisas maravilhosas. Existe uma libertação, uma transformação que só Deus dá. Algo que transcende uma terra ser chamada de produtiva. Eu acho que não pode haver maior prazer para uma terra do que ser chamado de produtiva. E eu também acho que não pode haver maior prazer para um servo do que quando chegar lá na glória, ser chamado pelo próprio Deus de produtivo. Eu acho que a alegria deve ser tão grande no coração, ser recebido pelo próprio Deus. E quando Ele olhar para a gente, meus irmãos, porque a gente não é brincadeira, vamos ser sinceros, a gente não é brincadeira. O homem, ele é muito maldoso. O homem, ele é apaixonado por muitas coisas. O coração do homem é muito enganoso. A gente sai de casa querendo fazer o bem, depois faz o mal, e quem está falando isso é Paulo. Olha a vida de Paulo. Paulo abriu mão de tudo para seguir a Deus. Paulo abriu mão de se casar, de ter uma família, ele abriu mão da profissão dele, ele era um homem rico, abriu mão de tudo. E quando termina ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Como assim, Paulo? Tu abriu mão de tudo para pregar o evangelho, para fazer que todos aceitassem a Cristo. Paulo está sendo julgado perante um rei. E o rei fala assim, você ainda quer pregar para mim? Ele fala, eu quero pregar para todo mundo, com exceção das cadeiras. Ele podia ser morto naquele mesmo momento, mas ele se arrisca pela palavra.
E depois ele fala, o bem que quero fazer, esse eu não faço. Eu me preocupo. Eu falo, imagine eu. Quem sou eu? Na fila do céu. E aí, você imagina Deus receber a gente, com todos os nossos anseios. E ele falar assim, servo bom e fiel. Não deve ser maravilhoso? Será que tem algo mais valioso do que isso? Será que algum prêmio, algum salário, alguma conquista pode valer mais do que ouvir isso do seu Senhor? Será que haverá mais tranquilidade na alma em saber que você nunca mais ficará doente, que você nunca mais terá fome, nunca mais precisará se preocupar com nada, que todos os seus anseios vão ser respondidos? E nós temos essa semente em nossa terra, e às vezes ela não germina por alguns detalhes, mas agora é hora de libertação, agora é hora de dar espaço para o crescimento no meio de Deus, no meio do reino de Deus. Agora é hora de fazer parte do reino de Deus, meus irmãos. Eu sei que vocês são convertidos, eu sei que vocês aceitaram Jesus, eu sei que você ama a palavra, mas é importante que nós abrimos espaço para que a palavra de Deus seja o maior em nossos corações, acima das outras coisas, primazia, primícia. E aí sim, nossa vida será parte do reino de Deus. Não chega de ser a semente da mostarda, agora é a hora de ser a árvore frutífera, amém?